Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Hoje a gente tá na pegada da praia, galera, pra relaxar. Esse negócio de ansiedade vai cair fora. Vá clicando aí na sua setinha à direita e chamando uma galera que precisa ouvir a respeito de ansiedade pra dar uma relaxada. Camilo, Márcio, muito bom ter vocês aqui, gente. Ana, muito legal. Bem-vindos. Carla, Deise, Deda Gomes, Cami Bem, Lude, Ricardo Douglas, Maria. Olha aí, nosso convidado já está aqui na sala. Daqui a pouco eu coloco ele aqui. Então convida a galera aí que você acha que merece esse conteúdo de valor, hein, gente? Nada me abala, que delícia. Flávio, bem-vindo. Franciele, bem-vinda. Ribeiro, Franciele, Lude, Paloma, Nice, Lucinaide Ferreira, Rodrigo. Brotas de Macaúbas marcando presença. Isso aí, Lenise. Uhul! Beijo pra todo mundo aí de Brotas de Macaúbas. Foi massa, foi muito especial lá. Fiz lá, gente, uma capacitação em inteligência emocional. Tinham 100 profissionais lá e foi show. Um sábado incrível. Por mais momentos como esses, viu? Brotas de Macaúbas, a gente vai voltar lá, vai ser massa. Nada me abala, que delícia. Pois é. Olha só, gente, compartilhando que eu estou num movimento assim bem bacana. Eu desenvolvi 4 aulas grátis, totalmente grátis, com conteúdo transformador de oratória. Então eu estou compartilhando com a minha audiência essas aulas. Então se você quer receber essas aulas totalmente de graça no seu e-mail, você precisa mandar um e-mail para mim no zdaiane@gmail.com ou no meu zap 071 99277 3867. E outra coisa, se você não lembrar por algum motivo, ai meu Deus, qual foi o número que Zandra falou, qual foi o e-mail que Zandra falou, eu tô deixando a live aqui gravada. Qualquer momento você pode reassistir a live e pegar a informação. Ou pode me mandar inbox aqui no meu Instagram, ok, gente? Hoje a gente vai falar sobre o tema como lidar com a ansiedade numa interação profissional. E eu vou colocar já na sala aqui o nosso convidado, que é o Murilo Matos. Ele que é palestrante, que é painelista, que tem uma expertise nessa área, uma experiência pessoal na área aí de ansiedade, vai compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa pra gente aprender com ele. Então vou colocar ele aqui junto conosco. Vamos lá. Colocar o Murilo aqui. Grace, Fal, bem-vindas. Vagalume! Olha ele aí. Oi. Eu estou muito grata por esse momento que vamos estar juntos aqui para compartilhar a respeito desse tema, que é um tema realmente que vem mexendo com muitas pessoas a respeito de ansiedade e como a gente avaliar formas de tratar a ansiedade para ter sucesso na vida profissional. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria te pedir a gentileza de você se apresentar, falar um pouco de você, da sua formação. Quem é Murilo? Fala pra galera. Boa noite, Zandra. Tá bom aí o áudio, primeiramente? Sucesso, tá ótimo. Tá tranquilo, né? Que eu tava testando o áudio aqui. Mas boa noite a todos que estão aí, né? Boa noite para você. E antes de tudo, eu quero te dizer que é uma gratidão imensurável estar fazendo parte aqui dessa live, né? Desse ciclo de live seu, que eu sei que só teve pessoas super especiais que você escolheu de dedo. E assim, fazer parte desse hall, eu tô me sentindo muito honrado, né? Então, assim, não tem... Te agradeço imensamente, você que é uma grande responsável, na realidade, por eu estar aqui, né? Uma das pessoas que mais contribuiu nesse processo de formação, na parte objetiva, principalmente, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme a você, um prazer imenso de estar ali revendo
né? Na realidade, essa Uau, live eu já tinha determinado, né? Desde a primeira vez que verdade. eu fui lá, que a gente foi no primeiro encontro, eu falei, ainda vou fazer uma live com você de Jequié. Foi Você lembra disso? verdade, Murilo. Eu falei, ainda vou fazer uma live, porque eu vou ainda levar essa história minha, né, para onde eu for. E eu vou contar, e vou contar que você fez parte, foi o início de tudo, dessa parte quando eu decidi palestrar. Então, na realidade, né, meu nome é Murilo Matos, sou aqui de Jequié, né, o povo já me conhece, sou servidor público, né, também formado em Química pela UESB, professor, e também faço o atual bacharelando em Direito, né, hoje eu estou no quinto semestre na FTC aqui. E aí estou aqui para contar a minha história, né, essa transformação dessa questão de sala de aula para palestrante, que você Uhum. bem sabe como é isso, é Aham. muito diferente, apesar de muita gente confundir essa questão, ah, se é professor ou palestra, mas a gente sabe hoje em dia, quando a gente entra na parte técnica, que existe uma diferença muito grande, Sim, né, sim, do palestrante para o professor, né? Então, sim. assim, foi uma honra ter ido primeiramente para o seu curso de oratória. Na realidade, eu fiz todo o percurso Pois contigo, é, né? É um pois é, prazer, verdade. assim, eu tive uma linha de aprendizado muito grande com você, que começou de oratória, foi para o PNL, né? E a gente terminou em inteligência emocional, consegui fazer esse ciclo, né? Junto com Exatamente, gente. O você, Murilo com uma fez energia todos os muito boa. cursos junto comigo aí, gente. Formação profissional de oradores e palestrantes, que a próxima turma, inclusive, está confirmada para 21 e 22 de março. E olha, o primeiro lote é até dia 31 de janeiro. Então, se você quiser aproveitar esse curso para pagar o melhor valor, o melhor custo-benefício para você, é você se inscrever até o dia 31 de janeiro. É só você clicar aí no meu Instagram e obter ingresso e já garantir o seu lugar. Porque a partir de 1º de fevereiro o valor já é de segundo lote. Então, você que gosta de pagar um pouco menos e desfrutar um pouco mais, é o seu momento. Até amanhã, até dia 31. Dia 31 é sexta, né? Até sexta, o lote 1, para Sexta-feira. você clicar e obter Isso. ingresso e fazer essa inscrição. O Murilo, ele fez o nosso curso de PNL, fez o curso, a formação completa em oratória, fez inteligência emocional, ele ficou tão fera que eu falei, cara, você me concede um pouquinho aí do seu tempo para fazer essa live junto comigo, porque eu vi que, de fato, foi uma transformação, o quanto que ele agregou, o quanto que ele cresceu, e eu queria muito compartilhar ele com a minha audiência. Muito, e eu que digo, não perca, né? Eu digo sempre aqui em Jiquel, o pessoal fala, cobra muito o curso de oratória, a gente até combinou, eu estou tentando viabilizar a sua vinda aqui para a cidade, será um prazer te receber aqui em Jiquel, né? Eu estou com a equipe aí, junto, né, que trabalha comigo, Carla, Lucas, Sim, né? Manda um abraço para eles aqui, olha porque eu aí, sozinho também não conseguiria chegar onde eu estou, eles estão aqui, me dão todo o suporte, né? A gente tem uma maravilha. empresa, a M2 Conexão Positiva, né, que eu já convido a todos a seguirem aí a M2 Conexão, né, Segue que é aí, essa gente. galera que Arroba M2 Conexão agora. Dá esse Conexão boost aí, que essa galera é Positiva. top. É, e a gente está trabalhando aqui, então o agradecimento imenso a eles por isso, e a gente está já planejando aí, seu nome em toda reunião, seu nome eu carimbo lá. Eu falo, a gente tem que trazer essa mulher aqui, gente, porque Por favor, vai ser uma é honra. transformador. Eu lembro que eu estava tão engessado e você conseguiu ir desengessando, né? Fazendo eu Excelente. descobrir o potencial, fazendo eu seguir, porque a gente sabe que essa questão de palestrar, às vezes é muito complicado, né, Zandra? A gente está se expondo, principalmente quando a gente se expõe à nossa própria história. Então a É gente fica verdade. muito, às vezes, né? Puxa, eu devo falar, não devo, mas a gente sabe que a gente vai ajudar, que a gente vai estar passando um pouco de conhecimento. Eu acho que o maior ganho é esse, é levar o Exatamente. bem-estar, né? A questão humana atrás disso tudo. Então, só da gente saber dos agradecimentos que eu recebo aqui, né, offline, na rua, né? Quando as pessoas param, falam comigo, Murilo, obrigado, eu adorei aquele vídeo, adorei aquela palestra, eu estava presente, né? Aquele áudio, aquele vídeo que você gravou, aquele post, foi só apenas um post, e às vezes a gente não sabe que a gente está atingindo tanta gente, Poder às vezes com sempre transformador. post, né? Então, assim, a gente poder contar a história nossa e saber que aquilo ali pode influenciar para o bem, isso aí é muito importante. Então, assim, e tá aqui com você, Ave Maria, eu não tô nem acreditando ainda, viu? Você, Não tô nem Murilo, gente, acreditando. é sensacional. Você é sensacional, adoro. Olha, tô colada aí. Não, como é? O arroba Faz assim, né? O sinestésico faz como quando não tá perto, o sinestésico. Sinestésico em Balança a mão alta. aí. Ó, tô Murilo, arrepiado. como é o Instagram, Murilo? Arroba o quê? Conexão da sua Arroba empresa? M2 Conexão Positiva.
@M2 Conexão Positiva. Segue aí, galera, porque tem propriedade, tem conhecimento. E olha, onde ele estudou, eu te garanto que é de qualidade. Não é não, Murilo? É a referência, você é minha referência. Ela é minha mentora, gente. Onde tudo começou, a gente sempre discute, a gente sempre faz um feedback de tudo, né, Zandra? E isso é importante, tá se alinhando sempre, tá se atualizando. Então, assim, você para mim é muito referência, né? É realmente transformadora e eu recomendo em dobro. Vão, quem puder ir. Quem não puder ir vai ficar aqui te esperando, tá? Já tá tudo certo. Gente, você já vai vir. Isso é fato. Porque as inscrições são super limitadas e acontece uma coisa assim muito interessante aqui no Nordeste, gente. O pessoal deixa para se inscrever no último segundo, então já reserve seu lugar porque as inscrições são limitadas. Mas, Murilo, falando um pouquinho de você, um dos grandes motivos e um dos principais motivos que fez você buscar os nossos cursos, tanto de PNL como de oratória, inteligência emocional, foi justamente esse tema que a gente vai tratar hoje, que é a ansiedade. Sim. Nos dias atuais, as pessoas, de fato, estão muito ansiosas. A gente comentou um pouco ontem sobre esse mundo VUCA, esse mundo ambíguo, esse mundo cheio de opções, cheio de oportunidades e, ao mesmo tempo, limitado para algumas pessoas, alguns acessos somente para algumas pessoas. E todo mundo tenta fazer de tudo um pouco e acaba não conquistando tanto. Isso gera uma certa angústia, uma certa ansiedade que acaba afetando a saúde das pessoas. Acaba mexendo com a saúde das pessoas. E aí, a gente escuta muito falar sobre isso. E eu lembro, Murilo, que em algumas situações as pessoas falam assim, olha, num momento de ansiedade, a primeira receita que dão é respira. Falam muito a respeito da respiração. Você que é um especialista no tema, de fato, a respiração é mesmo uma alternativa que ajuda na ansiedade? Como é que você vê isso? Zandra, só dando um toque aí no que você falou aí, comentou antes, né? Então, na realidade, a sociedade ela veio num processo de transformação muito grande. Então, é uma escala social, né? Então, hoje a gente tem a modernidade líquida, né? Que Zygmunt Bauman, ele trata muito bem naquele livro dele, Modernidade Líquida, não sei se você já ouviu falar, né? Ele traz aí uma coletânea muito importante. Modernidade líquida, amor líquido, né? Nascidos em tempos líquidos. E ele traz um pouquinho, né? Ele faz uma alusão histórica desde a Revolução Francesa para cá, e ele fala da estabilidade social, que era muito grande, né? Então era tudo muito certo antigamente, né? Por exemplo, quem nascia numa religião ia e vivia aquela religião o tempo todo. As pessoas só tinham emprego, nasciam e morriam naquele emprego, se aposentavam, trabalhavam 30, 40 anos em um lugar só. Né? Então, assim, existiu uma estabilidade histórica. Com o passar do tempo, que ocorreu principalmente a Revolução Industrial aqui, né, no Brasil, a gente viu que a entrada da globalização. Então, começou a acelerar, começou a acontecer uma ingerência muito grande nos países, dos estados, né, chamado um no outro, e aí começou a acelerar o processo, aí veio as multinacionais, né, contribuindo muito com essa ingerência, e a partir do ano 2000, chegou o quê? A internet, que é considerada a quarta revolução. Com a chegada da internet, a gente sabe que ela é maravilhosa. Mas, como tudo no mundo, é equilíbrio. Né? Minha irmã sempre me fala isso, me falava há muito tempo, e hoje eu tenho mais certeza do que tudo disso. É equilíbrio. Tudo a gente tem que tratar com muito equilíbrio. E, assim, as coisas se aceleraram muito. Né? Hoje as pessoas querem ter família, cuidar da família, mas também querem trabalhar para comprar um carro do ano, ter um apartamento novo. Aí, né, o celular surge. Né? Aí hoje a gente tem aí o exemplo aí do iPhone, tem um iPhone 8, aí de repente surge o 9, aí o 8 às vezes te satisfaz completamente para os seus anseios. Mas você, não, mas surgiu o 9, eu quero o 9. Isso acaba ocorrendo um processo provoca isso, nessa vontade. Muito capitalismo, né? Esse capitalismo selvagem, não que eu sou contra o capitalismo, mas o capitalismo selvagem que influencia esse processo acelerado social, isso aí tem contribuído muito para a sociedade hoje em dia, para tornar as pessoas ansiosas, né? Então, hoje a gente tem 80% dos brasileiros, em média, são hoje considerados ansiosos. É uma das doenças, que é uma doença mental, que mais atinge o nosso povo. Então, assim, hoje a gente vê muita gente. Eu recebo muitas mensagens aqui falando sobre isso.
Então, para mim, é uma das coisas que mais contribui. A gente sabe que quando a mente da gente afeta, você mais do que ninguém sabe disso, a gente se descontrola totalmente, né? Começa a perder o equilíbrio emocional e aí todas as áreas da nossa vida começam a se descontrolar. Não adianta a gente ter um físico bom, não adianta a gente ter um emprego bom, que quando nosso emocional, nossa mente não está legal, a gente não vai conseguir dar andamento, a gente não vai conseguir planejar, a gente não vai conseguir realizar nada. Então, assim, quanto à respiração, te respondendo agora já, sim, é considerado um dos melhores métodos de controle Perfeito. imediato da ansiedade. Tá? Então, assim, Uau! quando a gente respira, por quê? Porque além de ser muito efetiva, eficaz, ela é rápida e a gente consegue fazer isso em qualquer lugar para aquele controle, às vezes, para uma coisa que a gente precisa fazer para fazer um atendimento, para iniciar uma apresentação ao público. Então, assim, qual a indicação que a gente tem? Porque, assim, quando a gente inspira, né, a gente está acionando o nosso sistema nervoso simpático. Então, o nervoso simpático é justamente, ele está relacionado com o processo de luta ou fuga, que é justamente a sensação de perigo. E o ansioso, qual é o problema que ele tem? Ele tem medo, né? Um estado psíquico voltado a uma situação de perigo, uma situação desagradável que imediatamente aciona o cérebro, né, uma glândula que a gente tem que chama amígdala, ela começa a acelerar o processo, a jogar o que? Adrenalina no nosso sangue e cortisol acelera todo o processo de circulação, atingindo todo o nosso corpo. Certo? Então, assim, agora qual é o problema? A gente precisa de ansiedade, por isso que a gente fala no controle. Né? A gente tem que controlar, porque a gente precisa acordar de manhã, a gente precisa ter energia, e isso é a adrenalina que faz. A gente não pode ter exagero. E a respiração ela vai controlar, porque quando a gente inspira, é aquela sensação de equilíbrio. Quando a gente solta, a gente está expirando. Expirando, a gente já aciona o sistema nervoso parasimpático. Porque, apesar de ser o contrário, é engraçado. O simpático é quem dá a respiração tipo de ofegante, né? Da gente estar correndo, da Sim. gente estar tenso. Mas quando a gente solta, ele reequilibra todo o nosso sistema circulatório e dá aquela sensação de relaxamento. Por isso que a dica que eu dou para quem usa esse sistema é, por exemplo, você deve usar e contar. Então você conta inspirando, por exemplo, 4 segundos, tá? Conte por dentro até 4, trazendo a questão do abdômen, fazendo todo o processo numa postura ereta, né? E aí você inspira, segura o ar por mais 4 segundos e solta com 8, porque o dobro do Perfeito. tempo. Se você inspira com um tempo de 4 segundos, você vai expirar com 8, porque é para acionar esse sistema de relaxamento. E aí você pode fazer esse processo por 5 a 10 vezes, que automaticamente começa a reequilibrar essa circulação no seu corpo e a sensação de relaxamento é imediata. Então, assim, hoje, com certeza, o mais rápido, né? Para uma situação imediata. Sim, com certeza, Perfeito. é o melhor método. Perfeito. E, Murilo, acontece muito isso quando você vai, por exemplo, a pessoa vai fazer uma apresentação em público, vai subir num palco. Eu surpreendo muitas pessoas quando eu falo assim, olha, eu sinto também ansiedade, eu também sinto frio da barriga. Apesar de tantos anos atuando em relação com o público, em contato com o público, acontece sim essa ansiedade, esse frio na barriga. E é importante a gente recorrer a esses recursos. Hoje mesmo eu fiz uma palestra aqui num dos melhores colégios aqui de Salvador, no Sartre. Eu estou percebendo alguns professores aqui, logando aqui com a gente. Ó, tem um monte de professor aqui, viu, Murilo? Ó, a responsa. Oi, coisa boa. São Olha aí. colegas, é um prazer, viu? Um E aí eu prazer. compartilhei com eles sobre isso. Que eu fiquei lá na salinha aguardando alguns minutos antes da palestra. O que eu fiz? Eu recorri para as técnicas. Que técnicas da respiração, da famosa pose lá da Amy Cuddy, aquela posição Mulher Maravilha, mão na cintura, queixo erguido, e aquela Postura. posição por algum tempo, 1 minuto, 2 minutos, para você preparar o seu emocional para quê? Para você conseguir entregar o melhor que a sua audiência merece. Muitas pessoas ficam com receio. Ah, eu não vou poder fazer isso porque, olha, tem gente aí comentando, ó, arrasou na palestra, Coisa boa. gratidão, que bom que vocês gostaram. Gratidão total. E, olha aí, e tem gente, Murilo, que fica assim com receio. Ah, eu não vou fazer isso não vou fazer aqui a pose. Ah, eu não vou respirar aqui na frente das pessoas. Eu tenho total liberdade. Eu chego na salinha, no espaço que eu vou ficar, no camarim, e falo assim, olha,
vou fazer uns exercícios aqui, não sou louca, não. Então, a pessoa fica lá do lado, eu fico lá fazendo fazendo meus exercícios, fazendo minha respiração. Por quê? São estratégias que a gente precisa utilizar para controlar a nossa ansiedade, já que somos humanos. E a respiração, de fato, Claro. é uma estratégia assim, incrível. Olha, gente, o Murilo tem experiência, uma história de vida em relação à ansiedade. Já já ele vai compartilhar. Então, já tome essa dica para você. A respiração é a alternativa mais breve, mais célere, quando você sentir que está num pico de ansiedade. A gente já vai falar mais detalhes sobre isso, mas, ó, respira fundo. Hoje eu coloquei, Murilo, o E nosso concentra, fundo né, Sandra? musical. Foi esse aqui, de Oi. brisa, ó. Pra quê? Pra mostrar pra galera aqui, ó. Deixar essa onda. Deixa a onda rolar. Com Abrir, certeza. deixar as coisas acontecerem. Curtir a jornada, né, Sandra? Sim, exatamente. O que Iniciar eu sempre falo, aquela frase que eu sempre falo, né? O importante é a jornada, não o destino. A gente tem que curtir cada passo da vida. Se Exato. concentrar no presente. Uma técnica que eu gosto muito, já até te passei, é aquela técnica dos 3 R's, por exemplo. Também é uma técnica muito interessante. Não é? Que quando você está ansioso, porque tem muita gente que fala, ai meu Deus, vai vir a ansiedade, né? Show, Ave Maria, que desespero, eu tenho que tirar ela de mim. E esse não é o grande feeling da coisa, né? Aí, então, assim, o que é a regra dos 3 R's, que eu utilizo muito, né? E passo, às vezes, sempre na palestra, que é também super efetiva, que é o primeiro R, né? Você vai reconhecer. Né? Você tem que reconhecer. Chame ela para você. Não queira bater de frente, como a gente diz. Chame a ansiedade. Agora, reconheça não chamando de ansiedade. A gente já começa um processo de transformação. A gente entra um pouquinho já na PNL, que eu sei que você é apaixonado, assim como eu. A gente fala, eu estou empolgado. Então, assim, qual é a dica hoje minha para todos que estão assistindo? Não use mais a palavra ansiedade. Nós somos energia quântica aqui, todo, né? Uau. A gente fala o quê? Empolgado, eu estou entusiasmado. Então você vai reconhecer um sentimento que é oposto dela e que causa a mesma sensação do nosso corpo, o mesmo processo de circulação rápida que tem no corpo, de ativar todos os órgãos. A mesma coisa que a ansiedade faz, a empolgação faz. Então a gente deve escolher pela parte positiva. Então vamos dizer o quê? Eu estou empolgado. Automaticamente o cérebro entende, ele dá aquele giro e já entende que você está com a mente positiva forte. Eu estou empolgado. Então, primeiro R, reconheço. Segundo R, eu vou repetir. Essa crise de ansiedade, ela vai durar em torno de 15 a 20 minutos. Mas ela não vai me matar. Então, essa crise, que a gente não chama mais crise, essa sensação de empolgação, digamos assim, ela só vai durar 15 a 20 minutos. Daqui a pouco, tá tudo tranquilo. Então, eu vou repetir para mim mesmo, né? Essa conversa, essa comunicação que a PNL também trabalha, né? Essa autoprogramação. A gente precisa se autoprogramar para a positividade. Então, vamos lá. Eu estou empolgado, né? E agora eu digo o quê? Vai passar, eu não vou morrer, ela não vai me matar. E por último, o último R é você redirecionar o pensamento, porque a ansiedade é um pensamento. Então você redireciona, por exemplo, para a própria respiração. Olha que legal, você vê a respiração entrando no seu corpo, percorrendo todo, né, descendo a faringe, a laringe, chegando no seu pulmão, redistribuindo, controlando, equilibrando sua respiração para um momento de gratidão. Aí você pensa numa coisa, num momento bom da sua vida, e aí acaba que aquela sensação ruim passa todo, você cria até uma âncora aí em cima, e toda vez que você tiver com essa sensação, você vai e faz esse processo dos 3 R's. Reconheço, repito, redireciono. Então aí para a galera professor que tá aí, para a galera aí que vive com isso, eu acho... Muito bom, muito bom. Então essa dica também é sensacional. Eu queria pedir a gentileza de alguém que está aqui na live com a gente. Escreve isso aí, gente. Porque quem chegar depois precisa desse conteúdo muito massa. A técnica dos 3 R's. Reconhecer, repetir, redirecionar. Escreve aí, gente. Pronto. Porque vale a gente até... Essa é fantástica. Fantástica. Essa técnica é fantástica. Atua comigo sempre. E, Murilo, aproveitando, quando você falou sobre redirecionar,
você falou também numa pegada de redirecionar o pensamento. E aí, quando você fala de pensamento, me conecta muito com a palavra meditação. Algumas Nossa, pessoas perfeito. sugerem também a meditação para dar uma acalmada, para dar uma tranquilizada. Você já usou a meditação? Como você vê? Você vê a meditação como uma estratégia também para tratar a ansiedade, equilibrar a ansiedade? O que você pensa a respeito? Perfeita. Sempre usei perfeita. Porque qual é o grande lance da meditação? É o momento. É aquele momento. Por que que a ansiedade, o que é que a ansiedade causa na gente, né? Então a gente fica com essa preocupação de futuro. E tem muita gente que equivocadamente fala: não, a gente não tem que pensar em futuro, né? Pensar no futuro é ansiogênico. Peraí, a gente vai entender, a PNL entra de novo. Eu estou dando Sim, fazendo alguns linkzinhos que eu acho importante, para a gente não ficar preso só na questão negativa da ansiedade, a gente fazer um linkzinho com a parte positiva. Então, assim, quando a gente pensa no futuro, um futuro não planejado, né? Então, assim, a ansiedade, ela causa ansiedade quando a gente pensa no futuro que a gente não planeja. Mas se a gente planeja, a gente tem disciplina, a gente tem o objetivo, o foco no presente, porque quando a gente tem um plano fixado, já materializado, né? O que é que acontece? Quando a gente pensa nele no futuro, mas a gente tem um foco, porque a gente está muito decidido do que a gente quer. Então, o foco nosso fica no presente. E isso é importante. Então, perfeito. assim, a meditação, ela tira essa parte ruim e há uma concentração na gente. Porque hoje a gente tem muita preocupação. A PNL, ela traz um círculozinho muito interessante, em que traz o alvo, que é o agora, o aqui, o agora. Aí em cima eu boto o eu, e embaixo você deve conhecer isso. Sim, Embaixo os outros, passado, futuro. Né? Então, quando a gente pensa no eu, a gente não pode só eu sei, que a gente cria um bloqueio para nossa aprendizagem. Ah, eu sou, né, autossuficiente para tudo. Então não é legal a gente ficar no topo do eu. Pensar nos outros também, se a gente for pensar, poxa, eu vou lá fazer essa palestra e o que é que os outros vão achar de mim? E se eu errar? E se eu falar alguma coisa errada? Né? E se eu me confundir em algum conceito? Também não é interessante. Passado, a gente vai falar daqui a pouco, acho que a gente vai falar um pouquinho da história minha, eu falo um pouquinho da questão da aham, ressignificação. Né? A gente precisa aham. ressignificar as coisas que acontecem com a gente, com um olhar positivo. E futuro é o grande problema dessa ansiedade, né, maléfica, dessa ansiedade Sim, desmedida que às vezes a gente sente. Então, o lance é o alvo, o aqui e o agora. Ficar no alvo é a gente estar aqui, a gente viver esse presente. A gente não consegue ter um futuro bom, promissor, se a gente não conseguir ter foco no presente. E a meditação, ela traz isso. É considerado, Zandra, uma das melhores técnicas hoje da ansiedade, já com pesquisas científicas, já com uau. presidiários, com funcionários públicos. Né? Ela é, com certeza. Só que qual a diferença dela para a respiração? A respiração a gente utiliza ela na meditação também. Quando a gente está meditando, a gente está respirando também. Então a Ah, respiração ela entra em tudo. Mas a respiração é o quê? Eu preciso para uma coisa imediata. Então eu vou utilizar a respiração. Eu vou entrar agora para fazer uma palestra. Não adianta eu parar para meditar ali, porque a meditação é coisa para médio e longo prazo. Então, assim, comecem a meditar, mas tenham um pouco de paciência, que ela vai começar a entrar, né, no seu processo corporal com o tempo. Então, assim, eu uso uma ou outra, não, eu uso as duas, porque para meditar você vai utilizar. Então, tem umas perfeito. meditações hoje, como de Fábio Lima no YouTube, que eu indico demais. Você bota lá, né? Mindfulness, né? Que é chamado, né, em inglês, né? Mente, né? Atenção plena. As meditações de Perfeito. Mindfulness, que é a meditação falada, né? Que ele te acompanha durante a meditação. É a meditação guiada. Tem também a Yoga Mudra. Então tem algumas lá, se você entrar no YouTube, você consegue, você vai. Então tem meditações hoje de 5, 10, 20 minutos, de acordo com o seu tempo. Maravilha. Claro que quanto mais tempo, se você puder, faça de 20, de 30. Ela é muito mais, tem muito mais eficácia quanto mais tempo a gente faz. Mas não deixe de Maravilha. fazer. Então é uma disciplina. Hoje eu acordo, então hoje eu procurei me disciplinar. Então a disciplina também ajuda muito a ansiedade, Perfeito. no combate da ansiedade. Então hoje Perfeito. eu acordo, faço minhas orações, medito, gratidão, né? Faço minha gratidão. Então outra coisa que chama a atenção, a psicologia positiva fala disso. A gente precisa agradecer muito. Então, assim, a meditação, ela tá no processo meu diário. Tanto quando acordo, quando vou dormir. E foi um processo que me ajudou demais
né? Imagina. Muito, muito, muito. Todo o processo. A gente precisa ser grato. O que é que ajuda a gente Na meditação também eu agradeço muito. Né? Às vezes eu não preciso nem dar guiada. Às vezes eu boto a música, um som apenas e vou ali e vou agradecendo. Porque muita gente confunde a questão da gratidão, né? Fala, não, eu fui à missa, fui agradecer a Deus. Né? Eu agradeço as pessoas. Então, assim, às vezes a gente confunde a gratidão com a oração, né? Na igreja a gente vai orar, vai rezar. As pessoas a gente agradece por educação, mas a gratidão é pelo que a gente tem. Então a gente sabe que a mente trabalha e foca semelhante atrai semelhante. Então eu tenho que perceber no momento o que é que a vida, o universo me dá de bom nesse momento. A partir do Uau. momento que eu foco nisso, agradecendo no que eu já tenho e já peço as coisas já como eu já tivesse, as coisas vão só fluir na minha vida. Então agradeçam, gratidão todos os dias. Muito bom, muito É bom. Gente, cura. duas dicas aí sensacionais. A primeira delas, É, utilizar bastante da respiração na sua rotina. A segunda, muito. colocar a meditação como um hábito saudável na sua vida. E Diário. puxando para a linha aí, Murilo, dos palcos, que é a minha rotina, é a rotina da minha audiência. Muitas pessoas me seguem aí querendo aprender estratégias e técnicas de como subir no palco e conseguir entregar o valor que elas têm e conseguir, de fato, transformar a realidade das pessoas, que esse é o grande objetivo, entregar valor e transformar realidades. Eu te pergunto, o que é que você sugere sobre como controlar a ansiedade na hora de falar em público? Qual a sugestão que você daria? Zandra, primeiro a respiração. A gente já falou isso aí, né? Isso aí é Sim, fato. A gente precisa dar uma respirada, um momento com a gente mesmo. Né? Eu acho que a primeira é aquela parte subjetiva, né? Aquela positividade na cabeça. A gente tem que entrar positivo, vai dar certo. Né? Já deu certo. A gente já tem que. E aí, o importante é conhecer o palco. Vá antes. O que é que eu digo para quem fala em público? Conheça o palco, ande pelo palco. Você já falou isso várias vezes no curso e eu hoje pratico. Né? Eu vou, faço a medida do palco, ando pelas cadeiras, né? Paro lá em cima, fecho os olhos, imagino aquele público já me aplaudindo, né? Já dizendo, estou arrepiado. Aí eu faço essa conexão sinestésica, auditiva, visual, consigo de olhos fechados enxergar meu público, né? Consigo ao mesmo tempo colocar, ver aquelas cadeiras aplaudindo, consigo, né, me ouvir. criar uma âncora auditiva, crio minha Maravilha. âncora visual, vendo o povo lá me aplaudindo, me enxergo, tento ser também um telespectador, me olhando e vendo como tudo deu certo. Né? Conhecer o público também, Sandra, é muito importante. Você tem que analisar para quem que eu vou palestrar. É para um Perfeito. jovem, para o concurseiro, para idoso, para criança. Então é importante conhecer, né? Qual o público? Quem é meu público? Para quem que eu vou falar? Né? Ter essa questão, atingir os visuais, os auditivos, né? Com sons. A gente tem que se preocupar com o som, com a parte visual, de slide, de folders, né? A questão da sensação de ir lá, se puder tocar em todo mundo. Que legal, você sabe que eu sou sinestésico, né? Então eu tenho que estar, ó, tocando o Dois tempo sinestésicos, todo. eu também sou. Dois sinestésicos, a postura, coisa importantíssima, né? Você passa a segurança. Então, assim, mais uma vez que eu lembro de você, né? Ocupe espaço. Isso aí, Perfeito. vem a sua voz na minha mente. Ocupe espaço, entre, né? A postura, o corpo fala. Né? O que, Perfeito. que a PNL fala? O corpo fala. Então, nosso corpo fala como a gente entra. Então, se arrume, se preocupe com a parte também estética, claro. A gente né? Muita gente está vendo ali, analisando. Então, a gente tem que agradar um público como um todo. Então, É. postura, segurança, ao falar, né? Cria essa âncora, né? Isso que eu falo. Hoje em dia eu crio essa âncora. Eu vou lá, conheço o palco que eu vou palestrar primeiro, vou ali, fecho os olhos, imagino tudo acontecendo, com tudo dando certo, positividade sempre. Crio essa Perfeito. âncora, e isso aí alivia minha ansiedade. E principalmente o feedback. Hoje eu falo, né, que uma das coisas que mais a PNL me ensinou foi a questão do feedback, que às vezes eu me dedicava, como eu era também, que foi um dos motivos da minha ansiedade, foi o perfeccionismo. Né? Eu queria dar conta Uau. do meu trabalho como servidor, do meu trabalho como professor, da minha faculdade, eu só queria tirar nota máxima, né? Eu me cobrava demais. Então, assim, eu aprendi a ouvir o feedback. Como eu me cobrava demais, eu falava, não, eu fiz tudo certo. Aí a pessoa vinha, Murilo, você precisa melhorar nisso. E às vezes eu não aceitava, porque eu achava que eu tinha feito, eu tinha me dedicado demais. E hoje a gente sabe que a gente cresce no aprendizado, né? Eu falo de Mandela, né? A gente nunca perde. Ou ganha
ou aprende. Adoro essa frase. Né? Perfeito. Então eu tô Aí, ali, e aí eu muito chego para bom. uma das, só para fechar aqui, eu chego para Carla, né, uma das que trabalha comigo, e falo, velho, pegue o caderninho. E ela fica em todas as palestras comigo, ela fica com o caderno ali. E ela vai anotando. Veja tudo que pode melhorar. Faço questão, vá lá. Entendeu? Aí ela vai anotando e no final eu vou para lá. E a gente faz uma das técnicas, né, de inteligência que eu não posso falar aqui agora, eu vou deixar o povo curioso, né? Para Aham. fazer o curso, né, Faz velho? o curso comigo que você aprende, gente. Pois é. Aí faz aquela técnica de dar uma sacudida, né? Que pergunta quem é você, quem é você, e aí eu vou dar aquela sacudida também que me ajuda muito a entrar, né? Levante, quem é você? Bora para dar aquela autoestima e no final ela vem com aquela listinha, precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Não tem nada melhor para crescer mais do que a gente ouvir uma pessoa que a gente confia. É importante alguém ali, sempre para estar apontando aqueles detalhezinhos onde a gente precisa melhorar. No dia que isso parar, pode ter certeza que não tem mais sucesso. Eu sigo muito a ideia de Caio Carneiro, né? Caio Carneiro em Seja Foda, que é um dos livros também que eu me referencio demais, né? Tornou uma referência para mim, ele fala: gente, 99% do sucesso é fracasso. E é esse fracasso que ele fala, justamente esse feedback, né? A gente tem que Uau. ouvir ou não, tem que ouvir, precisa melhorar, precisa melhorar. Quando a gente parar de ouvir, precisa melhorar em alguma coisa, a gente está fadado ao fracasso. Então, o feedback eu acho super importante. Vamos abrir os ouvidos, é importante. Ouvir, Muito bom, muito sempre. bom. E só clareando aqui um pouco, Murilo, porque nem todo mundo Hum, conhece as técnicas de PNL. Hoje foi ótimo, porque eu tratei desse tema hoje na palestra. O massa. recurso, gente, que o Murilo utiliza, então, para controlar essa ansiedade de falar em público é justamente utilizar os recursos dos sistemas representacionais da PNL, que são sistema visual, sistema auditivo, sistema sinestésico. Ele utiliza desses Perfeito. três sistemas, o visual para conectar com as pessoas que aprendem melhor pelo que elas veem, o auditivo para conectar com as pessoas que aprendem melhor pelo que elas ouvem e o sinestésico para conectar com as pessoas que aprendem melhor pelo que elas sentem. Então, quando ele usa esses sistemas, esses três sistemas, ele se sente mais seguro para encarar o público, para encarar a plateia. E aí, Murilo, eu queria te perguntar, talvez alguém esteja aqui com a gente na live e tenha dúvida se de fato tem a ansiedade, sofre de ansiedade ou não. Você podia compartilhar quais sintomas podem evidenciar que alguém está passando uma crise de ansiedade? Zandra, são muitos, né? Na realidade, isso aí diferencia de pessoa para pessoa. Mas normalmente, assim, falando dos que eu senti, aí do que eu já vi muita gente compartilhar, normalmente ele atinge, né? Porque quando a adrenalina e o cortisol ele é jogado no sangue através dessa glândula, né? Quando ele cai na circulação de forma exagerada, o que acontece? Ele atinge todos os órgãos. Então, por exemplo, se a gente pensar o intestino, ele tem uma ligação, ele é chamado de segundo cérebro. Então, assim, o que eu falo, gente, aí se me perguntar assim, o que é que te ajuda hoje no controle da ansiedade? Eu olho de forma ampla. Porque quando a gente pensa no cérebro, no controle, mas também tem o intestino ligado. Então, assim, a gente precisa, além de cuidar da cabeça, a gente precisa de uma atividade física, porque isso Uau. gera o quê? Serotonina, né? Um hormônio, né? Nós somos feitos de hormônio o tempo todo. E como isso está muito relacionado com o que a gente se alimenta. Então, assim, se tem oportunidade, procure um nutricionista, explique para ele que você sofre de ansiedade, porque o que alimenta, na realidade, quando a gente toma um antidepressivo, né, quando a gente toma remédios para controle de ansiedade, a gente automaticamente, esse remédio ele só vai segurar esses hormônios que são responsáveis, a dopamina, pelo estado de felicidade, né, a serotonina, pelo relaxamento, pela alegria. Ele só vai controlar se nossa alimentação tiver de acordo com isso. Cada alimentação ela tem uma função dentro do nosso corpo. Então, assim, para você ter noção, ele sai atingindo tudo, né? Quando a descarga bate, por exemplo, ela dá o quê? A sudorese no corpo, né? Ela atinge a nossa pele, né? Uau. Taquicardia, atinge o coração. O Uau. intestino, aquele frio na barriga, isso aí muita gente vai, né, sintonizar. O frio, ai, me deu frio na barriga para entrar, por exemplo, no palco, né? Então é uma coisa mais assim, treine, né? Isso é importante, que eu estava falando, treine, treine. Além de todas as técnicas que eu falei, treine no espelho, né? Isso também dá mais segurança. Refaça, apresente para você mesmo ali, apresente para o seu pai, para sua mãe, alguma coisa, vá ganhando segurança. Mas assim, falando do frio na barriga, a gente dá aquele frio. Não é à toa o frio por causa da sensação, é porque o intestino ele tem o nervo vago, que ele tem uma ligação direta com o cérebro.
Ou seja, 80, 70, 80% desses hormônios que causam o relaxamento do corpo, eles são fabricados no intestino, para você ter noção. A importância da Uau. alimentação, da atividade física. Então, a gente pensa em saúde de maneira plena, né? A gente está até com um projeto aqui para falar sobre isso, de saúde plena, que é a saúde Perfeito. mental, claro, principal. Aí vem a saúde nutricional, né, e a saúde física. Então, a gente precisa, para ter uma saúde plena em conjunto, de forma ampla, né, e completa, a gente Trabalhar precisa estar esses aspectos. os três. Porque não Perfeito. tem como o cérebro ficar bom se o intestino não estiver legal. A atividade Perfeito. física, hoje em dia, ela é essencial também para essa saúde mental, ou eles se completam o tempo todo. Então, assim, são várias reações. Tem gente que tem náuseas, né, vontade de vômito, tem gente que transpira, tem gente que coceira, às vezes tem, né? Começa a se coçar toda, a pele vermelha. Então, assim, tem os problemas de pele, tem o intestino que dá aquele frio na barriga, ele sendo atingido. Né? Tem gente que urina demais, atinge a urina, começa a urinar, 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 sem vontade, dá vontade de urinar e nem tem, às vezes, Uau. líquido no corpo para sair. Então, assim, ela realmente é paralisante, né, Zandra? Imagina. Realmente, ela Murilo, retira, ela suga toda a energia. Nossa, as eu quero. descargas, Deixa eu na te falar uma realidade, coisa. ela causa Murilo, é porque. estresse. Oi. Deixa eu te falar, o relógio ele tem raiva de mim nas minhas lives, não sei o quê. Ele fica Vixe, já trabalhando acabou. contra Pronto. mim. E a gente Vá, tá vá. praticamente com 15 minutos e eu não posso fechar essa live sem compartilhar com as pessoas o seu case. Eu queria pedir, se não for incomodar você, que você compartilhe um pouco como foi que você entrou nessa fase de ansiedade e você conseguiu vencer. Porque a gente tem poucos minutinhos aqui, menos de 15 minutos de live, para que as pessoas aprendam com a sua história, aprendam com a sua experiência, com o seu case. Por favor, compartilha com a gente. Pronto. Na realidade, desde que eu me dou por gente, né, a ansiedade ela já vinha me perturbando, né? Perturbava hoje em dia, eu falo. Já foi, né? Hoje já estou controlando ela direitinho, mas ela me perturbava. Então, assim, começou na realidade, eu tive, né? Meus pais se separaram, eu ainda muito novo. Então, isso aí foi o primeiro, eu digo, né? O primeiro passo dela, né? A primeira escalada dela, que eu lembro, como gente, foi dessa separação. Eu Separação tive dos muita pais. dificuldade de aceitar isso aí. Então, a gente sabe hoje que a gente tem, né, o hipocampo, que é uma glândula também do cérebro, que ele é responsável por puxar essas memórias, né, de médio e longo prazo. Então, assim, às vezes a gente tem alguns problemas na infância, Zanda, que a psicologia explica e que só vão refletir anos depois, mas que são reflexos de lá. Então, a idade entre 5 e 8 anos, ela é responsável por muita coisa que a gente é no futuro, que a gente vai, as formas que a gente vai agir, como a gente vai se comportar, né, na fase adulta e na fase idosa. Então, assim, foi essa separação, né, que sempre meu pai de um lado, minha mãe de outro, meu pai começou a me cobrar demais, né? Então ele sempre cobrava, assim, meio que sem aceitar a questão de separação. E aí foi aquela fase desgastante. Então, assim, para mim foi, eu estava com minha mãe, eu estava com meu pai. Isso aí foi a primeira fase, assim, que eu lembro, que foi uma coisa que, digamos, potencializou. Começou a potencializar já essa questão genética, né? Que eu descobri depois que é uma questão genética, a ansiedade. Que ela pode ser genética ou ela pode ser, na realidade, você pode se tornar um ansioso, né? Mas existe, aqui já vem do próprio, no próprio corpo, né? É in Sim, natura. sim, sim. Então, assim, essa foi a primeira fase. Eu comecei a vivenciar com essa dificuldade o tempo, a adolescência toda, sempre afastado, e às vezes antigamente a questão de separação de casal não era tão simples como hoje. Todo mundo separa, né? A sociedade, como a gente fala, é modernidade líquida, nada se forma, né? É líquido por isso, porque não tem formato. Né? Antigamente tinha um formato mais sólido, as coisas eram mais fixas, né? Duravam para a vida toda. Hoje em dia, tudo é líquido, tudo antes de se formar já se dissolveu. Então, assim, passei por essa fase, aí começou a fase jovem, né? Que eu fui fazer a parte de concurso público, aí comecei a prova, né? E eu transpirava demais, ia fazer prova, esse perfeccionismo, né? Exacerbado, que eu me cobrava, estudava e chegava lá e às vezes eu tinha aquela sensação, não sei nada. Então eu chegava diante de prova de concurso, prova em escola, prova de faculdade, e falava, meu Deus, eu não sei nada. E eu tinha me acabado de me estudar, de estudar para aquele assunto. Mas a sensação era aquela, dava aquele pane. E aí eu começava a transpirar e não conseguia fazer. Então, assim, atrapalhou muito. Foi outra fase marcante desse processo da ansiedade. Foi isso, nessa fase minha estudantil, Mas, profissional. Sempre achar, sempre aquele pensamento de que as coisas não dariam certo. Por mais que eu me esforçasse, nunca eu ia chegar onde eu queria, justamente pelo perfeccionismo. Aí veio imagina. a morte de meu pai, né? Que foi outra fase,
que eu também lutei muito, meu pai, né? Ele teve um câncer e tal, e a gente foi uma luta muito grande para mim, e aí eu acabei que não aceitando muito a morte dele pela luta em si, isso aí também potencializou muito, apesar do sofrimento e de saber que ele, né, infelizmente essa doença ela é, né, muito maligna e não Em tinha alguns como ele casos. suportar. Chegou uma fase que viver talvez não seria, né, muito mais interessante para ele, né, principalmente. Mas eu estava pensando em mim, né? Eu queria que ele vivesse, porque eu estava lutando por isso. E depois foi quando eu entrei numa crise, né, que eu acumulei aí emprego de escola, emprego no serviço público, faculdade de direito, que é muito puxada, né, aí plantões. Então, assim, eu comecei a carregar muito minha vida. E aí eu entrei na crise de TAG, na realidade, do transtorno de ansiedade generalizada, que eu entrei em pânico, não queria ver ninguém, né? Foi quando eu fui pedir socorro, que eu tive que aí partir para um psicólogo, né? E aí fui ao psicólogo conversar com o psicólogo e tal, e aí foi começando esse tratamento, foi quando eu comecei a entender por quê? Porque eu tinha, na realidade, o que desencadeou foi uma constelação familiar que eu fiz na faculdade, né? A gente tem uma matéria de constelação familiar e eu não conhecia qual era o processo, fui tentar fazer e aquilo ali que foi que eu entrei numa catarse, né, que chama, hoje, que é esse Sim. desequilíbrio emocional, de Murilo. Né? Você passa por um processo de autoobservação, né? Aí eu comecei a me auto-observar, passei a ter o autoconhecimento, quem era Murilo, aí eu comecei a ver o que a gente chama de gatilhos. Quais são os gatilhos que disparam a minha ansiedade? Então hoje eu já conheço quais são os gatilhos, ou seja, quais são as situações que disparam, e eu já me preparo para ela. Entendeu? E quando ela vem, eu falo, pode vir que eu sei que você vem. É aquilo que eu te falei, aí entra a técnica dos 3 R's. Venha que eu tô sabendo que você vem me atingir agora. E aí eu vou controlando ela, né? E aí, a partir do autoconhecimento, eu passei a ter o quê? O autocontrole, que é justamente a Perfeito. trinca, né? O que gera, né, os pensamentos. Hoje a nossa mente, para você ter noção, passa por ela, por dia, às vezes mais de 60 mil pensamentos. Então, assim, para você ver como a gente está acelerado. E a gente só consegue simultaneamente trabalhar com 7. Então, para a gente separar esses 60 mil de 7, é complicado. Então, a gente tem que ter esse processo de autocontrole para a gente poder, não, isso aqui não me serve, isso aqui me serve, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, vai para lá. Entendeu? E aí eu vou separando o que é que serve, o que é que não serve e vou, né, absorvendo. Então, assim, hoje eu ressignifico. E aí a PNL veio para me ajudar a ressignificar. Então, quando eu olho lá para trás, o que é que eu faço? Eu volto contigo rapidinho na história e digo, olha o meu pai hoje, como eu te falei, a separação, né, eu olhava como uma coisa ruim. Só que hoje eu olho, não, a separação me fez eu me tornar muito mais independente. Ela me deu independência, que eu vi meu pai me cobrar. Então ele tinha uma ação muito, muito interessante. Quando ele queria, por exemplo, eu queria ir numa festa. Ele falava, quer ir numa festa? Então faça essa cobrança aqui para mim. Ele era comerciante. Aí ele me dava uma promissória na época. Toma aqui a promissória. Se você receber, você vai. Então ele ficou um cara durão, que ele não era, né? Mas pela situação de vida dele, mas que isso aí me ajudou muito. Então hoje eu olho para trás e não vejo isso como ruim. Eu olho, é um novo olhar, né? A PNL ela dá um novo olhar. Então eu olho ele como me ensinando a ser dependente. Quando eu vou para os concursos, eu falo o quê? Todo concurso, graças a Deus, eu consegui passar na maioria. Mas os que eu perdi me deixou o quê? Aprendizado. Ou ganho, ou aprendo. Ele me trouxe algum benefício para as próximas provas. Então, assim, quem faz concurso tem que pensar assim, poxa, eu vou para lá fazer, pode ser que não seja, o universo está aí. Ele está aí, atrai o melhor e espere ele dizer onde é que você tem que ir, aonde você vai parar. Né? Então a gente tem que pensar positivo e entregar com força, entregar com fé, com positividade, certo? E hoje eu vejo isso assim, eu aprendi com todos, mesmo que eu perdi em tese, mas ele me deixou alguma coisa, me deixou um ganho sim, que foi o aprendizado, a experiência, a maturidade. A morte de meu pai, eu pensava no egoísmo, talvez o Murilo é egoísta, eu pensava que eu queria ele aqui, né? O importante era ter ele aqui, era importante para mim, só que ele estava numa doença praticamente degenerativa, não degenerativa, né? Mas desgastante para ele, que ele foi, né? O câncer ele vai realmente debilitando muito a pessoa. E ali para ele era melhor talvez não ficar aqui nesse espaço que nós estamos ainda. Ia dar um conforto a ele. Então assim, hoje eu penso que foi melhor, foi a hora dele partir mesmo. O ensinamento que ele tinha para me deixar, ele já tinha deixado. E a constelação, que na época eu fiquei em pânico em relação à constelação familiar, eu falo, não, se não tivesse a constelação, nunca eu teria tratado, buscado conhecimento sobre a ansiedade como eu tenho hoje, para saber lidar para mim e para ajudar tanta gente, que é tão gratificante. Quando eu te falo de gratidão, eu vi cada um falando aqui. Murilo, obrigado.
Murilo, né, eu consegui fazer essa técnica aí, porra, tá dando super certo. Então, assim, é só gratidão, né? Então, ressignifiquei todo o meu processo através da PNL. E tenho uma gratidão a Perfeito. você, que foi quem eu compartilhei inicialmente a PNL. Tenho uma gratidão à própria ciência, né, que é espetacular. Eu convido todos a conhecer, né, a conhecerem essa Maravilha, técnica. Murilo. E agora, Maravilha. minha intenção é trabalhar isso agora, nesse ano de 2020, focar bem, sabe, a ansiedade eu quero deixar para 2019, a gente fala em empolgação agora, como eu falei, a gente fala em positividade, né, em Maravilha. ressignificação, em gratidão, e vamos entrar 2020 aí com cheio de coisa boa, de energia positiva, né, e atrair É coisas isso aí. boas. Então, o que vem é a PNL aí, para Maravilha, 2020. Murilo, maravilha. Agradecer por você compartilhar, expor a sua vida em prol do nosso aprendizado. E a gente teve aí um E case do tranquilo. Murilo, tudo que ele passou e o que é que ele usou de estratégia. Primeira coisa, autoconhecimento. Depois que ele se conhece, entende a sua essência, ele parte para o autocontrole. Tudo que ele pôde compartilhar com a gente. Exatamente. Como a gente já está fechando aqui, eu quero te lembrar que eu criei 4 aulas grátis de oratória. Se você quer receber as minhas aulas, o conteúdo que eu tenho para Claro, compartilhar, claro. na segunda semana de fevereiro, manda um e-mail para mim, o seu e-mail para mim, inbox, ou Sim. manda um WhatsApp com o seu e-mail para o 9277-3867 ou para zdaiane@gmail.com. Vai ser um prazer compartilhar esse conteúdo com você. E você que quer desfrutar da nossa formação em oratória presencial aqui em Salvador, vai acontecer nos dias 21 e 22 de março no Salvador Shopping. Porém, você precisa já reservar o seu lugar, porque as inscrições são limitadas e até o dia 31 você vai aproveitar o valor de primeiro lote. É só clicar em obter ingresso aí na frente do meu Instagram e você vai desfrutar desse curso maravilhoso. Murilo, eu quero te agradecer imensamente o que você compartilhou, esse momento junto. Foi incrível, agregou muito valor. E eu espero termos outras oportunidades dessa conexão, tá bom? Claro que sim, a gratidão é toda minha, Zandra, sabe? Eu recomendo demais, gente, façam os cursos dela. Zandra tem energia. Hoje nós somos energia, é o que eu sempre falo. Nós somos isso aqui, conexão. Por isso que eu botei o nome da empresa assim, né? A gente pensou nisso, conexão positiva. Esse é o nome da empresa porque a ideia é essa, né? Hoje em dia é a gente se conectar positivamente. Zandra tem uma energia maravilhosa, tá super recomendado. Sigam ela aí. Quem tá aí, eu sei que tem vários seguidores aqui. Um abraço a todo o pessoal aí que seguiu, né? Hoje, Gratidão. brigadão mesmo. Vocês são sempre me orgulham aqui a cada dia aqui mesmo no Insta, né? Mandando aqui os feedbacks das transformações que cada um, né, teve. E assim, muito obrigado por tudo. Acho que caiu a Gratidão. live. Murilo, dá um sorriso bonito aí que a galera vai dar um print nosso aí. Capricha no sorriso. Pronto. Pessoal, dá um print nosso aí e compartilha no seu stories. O que é que significou essa live para você? O que é que você aprendeu com essa live? O que é que você conseguiu crescer? Vamos compartilhar para que mais pessoas estejam conosco nesse projeto, nesse processo. Tá bom? Gratidão. Com Uma certeza. excelente noite para Beijão. todos. Beijão. Ô, Até a beijão, minha próxima. filha. Breve. Tchau, Breve, a tchau. gente se vê. Valeu, brigadão.